Paz da parte do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Vamos dar início ao nosso culto lendo a palavra do Senhor, e eu queria convidá-los desde já a nos colocarmos de pé e abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 4, no verso de número 19, do verso 19 até o verso 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, dos versos 19 até o verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Até aqui, podeis assentar, oremos ao Senhor. Pai Santo e bendito, estamos na Tua presença, Pai, com o propósito de Te adorar, Te render, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor que é devido ao Teu santo e excelso nome. Pedimos que o Senhor nos acolha em sua presença, que o Senhor aceite o sacrifício dos nossos lábios, que o Teu Espírito Santo possa conduzir todos os atos dessa liturgia, de maneira que cada um deles promova a glória do Teu santo e excelso nome. Ó Deus santo e bendito, que o Teu povo possa encontrar-se contigo no louvor, nas orações, na palavra que será ministrada e no sacramento, Senhor, que nós celebraremos esta noite. Pai Santo e bendito, em nome de Jesus Cristo, nos oferecemos a Ti, nos apresentamos a Ti e Te oferecemos, ó Pai, este culto em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O texto que nós lemos diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero convidá-los a essa adoração sincera, a essa adoração espiritual nesse instante. Louvemos ao Senhor com uma canção que diz justamente isso, é um convite à adoração. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus ainda no Evangelho de João. Você estava no capítulo 4, passa aí as 2 folhas, você vai chegar ao capítulo 8. A gente vai ler a partir do verso 1 até o verso de número 11. Com toda reverência, embora sentados mesmo como nós estamos, nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. É a palavra de Deus para a nossa meditação nesse momento de contrição. Jesus era o único ali naquele momento que tinha condições morais, condições espirituais, de fazer qualquer reprimenda para aquela mulher pecadora. Era o único que tinha moral e que tinha poder, inclusive, para julgá-la. E faria isso com muita coerência, porque ele viveu plenamente o caminho da santidade que a palavra de Deus nos aponta. No entanto, a atitude de Jesus é completamente diferente da atitude dos religiosos, que incoerentes, que praticavam outros pecados talvez distintos do daquela mulher, ou talvez até semelhantes, mas estavam a ponto de tirar-lhe a vida por apedrejamento. Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nessa perspectiva, o Senhor sabia que a consciência dele seria atiçada por essa verdade universal, que é a de que todos nós que estamos aqui, todos os que nasceram de mulher, à exceção de Jesus Cristo, todos nós somos pecadores. E quando nós nos reunimos aqui na casa do Senhor para adorá-lo e contemplamos pela fé a santidade de Deus, nós somos invadidos pela consciência dos nossos pecados
e devemos nos voltar para Jesus, porque em Jesus Cristo nós podemos encontrar a graça do perdão. Não uma graça barata, que diz, eu te perdoo para você continuar pecando e depois voltar aqui de novo, sem nenhum arrependimento. Não, uma graça preciosa que diz, vai e não peques mais. É uma graça concedida àquele que reconhece que é pecador, àquele que está arrependido e àquele que assentou no coração o propósito de lutar contra o pecado, de lutar contra as tentações do maligno, de lutar contra o assédio moral desse mundo e de procurar viver uma vida agradável a Deus. Então, se você, como eu, tem consciência de que é pecador, eu convido você a um momento de introspecção, um momento de oração silenciosa. Não seja generalista. Se você se lembra de algo que você fez hoje, essa semana, que ofendeu a santidade de Deus, que entristeceu o Espírito Santo, confesse isso especificamente, peça perdão ao Senhor. E eu creio que, sendo sincera a sua confissão e seu arrependimento, a graça do perdão será concedida, será derramada sobre a sua vida. Então oremos silenciosamente por um minuto. Ó Pai Santo, Deus poderoso, glorioso, maravilhoso, Senhor que é puríssimo em todas as suas perfeições, que não tem nenhuma mancha de pecado, nenhuma sombra de variação, nenhuma mácula moral, e que, portanto, sendo inerentemente santo, puro e perfeito, o Senhor não comunga com as nossas imperfeições, não comunga com as nossas fraquezas, não é conivente com os nossos pecados. Quando nós assim, Senhor, contemplamos pela fé a santidade da Tua bendita pessoa manifesta em Teus atributos comunicáveis e incomunicáveis, nós somos também tomados pela consciência dos nossos pecados. E então, Senhor, só nos resta nos lançarmos aos Teus pés diante do trono da Tua graça e clamar com sinceridade, com honestidade, com contrição, com arrependimento, com confissão verdadeira, dizendo, Senhor, nos perdoa, transgredimos a Tua lei, entristecemos o Teu Espírito Santo com nossas palavras, pensamentos e ações, com atos exteriores invisíveis, mas também com sentimentos e atitudes interiores invisíveis aos olhos humanos, mas patentes aos Teus olhos. Perdão, Senhor. Nos perdoe, nos empodere com o Seu Espírito e com a Sua palavra, para que nós possamos, ó Pai, perdoados em Ti, não voltarmos ao pecado, Senhor, não voltarmos às práticas deliberadas do pecado que entristece o Teu Espírito e ofendem a Tua santidade. Nos perdoe e nos habilite a participar da Tua Santa Ceia essa noite. Nos perdoe, Senhor, e nos habilite a estar na Tua presença em louvor e em adoração. Nós Te oramos, ó Pai, e já Te agradecemos, nos apropriando pela fé da graça do perdão oferecida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Os que creem no perdão de Deus, pode dizer bem forte, amém, Senhor. Nós vamos continuar em contrição e vamos orar a Deus através dessa canção, ainda clamando pela misericórdia do Senhor. Meu Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebes com carinho este pobre pecador.
suficiente, Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em me habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado ó Senhor, coroado sobre a terra, e tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sempre, amém. Louvado seja Deus. Quero convidá-los, amados irmãos, a abrirmos a palavra de Deus, mais uma vez, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no texto referente à ceia do Senhor, e nós vamos estar lendo a partir do verso de número 23. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias e acompanhem a leitura da palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nos diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aqui, que o Senhor possa aplicar essas palavras aos nossos corações. Eu convido os presbíteros. Nós temos aqui o retorno, aos cultos presenciais dos nossos decanos, a gente brinca com eles, presbítero Erasmo, presbítero Francisco Bento. A gente queria convidá-los, presbítero Júnior, presbítero Star,
para participarem da administração da ceia do Senhor. E só lembrando, irmãos, a intenção do apóstolo Paulo, ao fazer essa admoestação acerca da ceia do Senhor, não é nos privar da ceia, porque nós entendemos que a Santa Ceia é um meio de graça, a Santa Ceia é um meio de fortalecimento espiritual. Quando nós participamos apropriadamente da mesa do Senhor, nós somos abençoados. O apóstolo Paulo diz isso: porventura este não é o cálice da bênção que abençoamos? Então ele não quer que a gente banalize, não participe sem ponderar na nossa situação espiritual. Por outro lado, não quer que nós deixemos de participar também, porque Ele sabe da nossa estrutura, Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe como é a nossa luta ferrenha aqui na terra para andar nesse caminho de santidade. Então, não banalize, não participe de qualquer jeito, examine o seu coração, se volte para Deus, peça perdão e participe. Participe deste sacramento, pois é meio de graça, pois é meio de fortalecimento espiritual. Então nós vamos, nesse instante, estar orando e apresentando estes elementos ao Senhor e pedindo a ministração do Espírito Santo aos nossos corações. Pai Santo e bendito, diante de Ti nós colocamos pão e vinho, elementos escolhidos pelo Senhor para representarem o Teu corpo e o Teu sangue. Nós sabemos, ó Pai, que mesmo depois dessa oração consagratória, este pão continua sendo pão, este vinho continua sendo vinho. Não há neles nenhum poder milagrífico, mas quando o Teu povo, Senhor, em obediência à Tua palavra, Senhor, participa apropriadamente deste sacramento, a Tua palavra nos assegura que nós somos fortalecidos em nossa fé, nós somos abençoados, nós somos agraciados, e assim, ó Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração todo o significado, Senhor, deste sacramento, sinal visível da graça invisível, dos benefícios do pacto da graça, efetivamente aplicados a nós pela fé em Jesus e em seu sacrifício redentor na cruz do Calvário, quando Ele entrega o seu corpo na morte, derrama seu sangue, ó Pai querido, por todos nós. Nós assim Te oramos, ministra-nos esse significado, que nós possamos essa noite estar renovando, Senhor, e ratificando essa aliança que o Senhor selou conosco por meio do sacrifício de Jesus, seu Filho. Nós Te oramos assim, pedindo que o Teu Espírito possa ministrar os nossos corações, em o nome poderoso de Jesus, nosso Senhor. Nós vamos estar participando do sacramento agora, você que está nos visitando e que é de uma outra comunidade cristã, evangélica, que tem uma outra forma de ministrar a Santa Ceia, nós entendemos que não há uma forma correta, né? Se a gente fosse fazer exatamente igual a Jesus fazia a Santa Ceia naqueles dias, a gente tinha que cortar as pernas dessa mesa pela metade, todo mundo tinha que estar sentado no chão em volta da mesa e participando de um mesmo cálice, tá certo? Então, algumas igrejas servem nas bancadas, a gente serve assim também, mas depois que o número de membros foi aumentando, a gente tem convidado os irmãos a virem até o encontro do sacramento, aqui na frente, tá certo? Só para facilitar a distribuição da ceia do Senhor, tá bom? Então, a gente vai vir ao encontro do sacramento numa caminhada, mantendo um pouquinho a distância, tá certo? Não se levanta todo mundo ao mesmo tempo, vamos se levantando aos poucos e vamos participando da mesa do Senhor, que não é da igreja presbiteriana, então qualquer irmão, mesmo de qualquer igreja evangélica, batizado, está em paz com Deus, com seus irmãos, pode participar também desta mesa. Convidar os presbíteros Erasmo e Francisco Bento para estarem aqui na frente, distribuindo o pão e o vinho, e convidar um dos diáconos para ajudar o presbítero Júnior aqui na ministração aos idosos, aos irmãos que estão servindo na recepção, na diaconia, os irmãos que estão com crianças também, tá certo? Então vamos louvar o Senhor. E participar da mesa do Senhor. Erga a voz e adore, maravilhado por
Louvemos, irmãos, exaltemos ao Senhor nosso Deus. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor, que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou. Eu sei, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em sua mão. Todos os povos louvarão. Erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Surpreendente, Tão surpreendente. Erga a voz e adore. Maravilhado Alguém mais ficou sem receber grande Santa Ceia? Só levantar a mão. Rei dos reis, o Senhor.
adore. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. Oremos, irmãos. Irmãos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que faz milagres. Obrigado, Deus, por esta mesa, Senhor, pela sã ceia, por esse memorial eterno. Nós te damos graça, Senhor, porque Tu está no controle de tudo. Tua palavra diz que nenhum cabelo de nossa cabeça cai sem Tua permissão. Nós somos 7 bilhões de pessoas, Senhor. Quantos bilhões de cabelo não tem, Senhor? E nenhum cai sem a Tua permissão. Obrigado, Senhor, por esta mesa. Que nós saiamos, ó Deus, edificados, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu não sei se eu tenho, vocês me desculpem, eu não sei se eu tenho condições. É um privilégio ter voltado à casa do Senhor. 21 dias, sem dormir, sem ter força nem de pegar numa colher, vendo a vida indo embora. Mas eu me peguei num versículo, Salmo 30, versículo 9. Eu dizia, Senhor, desculpe, pessoal, eu estou emocionado. Eu comecei a chorar desde ali. Deus me deu outra chance. E agora eu quero viver diferente. Quero ser melhor. 21 dias respirando através do oxigênio. Meu filho veio de Brasília, imediatamente, quando eu dei positivo, trouxe uma enfermeira e psicóloga de Manaus que trabalhou lá. Montamos um hobbycat lá em casa, uma mini hospital. Ficou um quarto lá separado só para mim. Ele sentado ali 2 horas, 3. Quando ele cansava, vinha a menina, o Achebe, ou outro menino,
o outro meu filho, e sem dormir, que ele não cochilava, os olhos secos, e angustiante, mas quando ela veio, a psicóloga veio, melhorou muito, que o nosso emocional, ele mora muito com a gente, ela me levantou muito, com as palestras que ela deu, mas é angustiante, eu não quero que ninguém passe o que eu passei, mas eu dizia, Senhor, eu pedi uma vez que tu não levasse ninguém da nossa igreja, eu louvo a Deus, porque ninguém foi, e eu era o único que estava na fila para ir, mas eu quero agradecer a todos vocês, que oraram, que intercederam, que muito pode a oração do justo. Eu não sei a quem ele atendeu. Se foi a Chebe que fez uma oração chorando, pedindo a Deus que não me levasse. Eu não sei se foi as outras igrejas, porque eram no Brasil quase todo, onde os gideões atuam. E essa igreja, teve igrejas que fez vigília, mas eu louvo a Deus, porque Ele me deu outra chance. E quando eu vim aqui, na casa dele, voltei a segurar os elementos da Santa Ceia, aquilo me emocionou de novo, porque eu pensava que nunca mais eu entrava aqui, e hoje eu estou aqui, dando glória a Deus, porque Ele me livrou. A Chebe não dizia nem quem, quando o pastor Florindo, Ricardo Florindo faleceu, quando o Kelvin faleceu, irmão Agostinho também, ninguém dizia por quê, para eu não piorar. Eu ainda estou ficando cansado ainda faço exercício, mas o Mike não quer que eu saia de casa, mas já fui 2 vezes no Severino, dirigindo. Fui uma vez, o menino dirigindo e já fui eu dirigindo. Estou aqui contando a história. Eu vou dizer como o Zé Alves diz, se eu morrer com 150 anos, eu estou morrendo uma criança. E eu agradeço a todos vocês que oraram por mim. E hoje eu estou aqui dando glória a Deus. Porque Deus, Ele preservou a minha vida. Porque 21 dias angustiantes, sem dormir, sem ter força nem de se sentar na cama. O Mike é que me levantava e eu me sentava. A Chebe é que botava a comida na minha... Eu não podia, nem até para mastigar, eu cansava. Então, é ruim. Quando a gente vê que a vida está indo embora devagarinho. Mas eu louvo a Deus, porque eu dizia, Senhor, o sangue quando baixa a cova, desce ao pó, Ele não te louva. Eu quero te louvar todo dia de manhã agora. Eu digo, glória a Deus, Senhor, estou vivo. Louvado seja o nome do Senhor, que me preservou a vida. E eu agradeço, em nome de Jesus, a oportunidade de estar aqui novamente. E sei que ainda vou passar muitos anos, né, Zé Alves? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Cumprimentando o presbítero Erasmo, o presbítero Francisco Bento, eles combinaram para vir os dois juntos hoje, né, na retomada dos cultos presenciais. Estou brincando. Nós é que somos muito felizes e agraciados em recebê-los e em receber a todos os irmãos e irmãs e aqueles que nos dão a alegria de terem aceitado o convite de algum membro da nossa igreja ou de ter vindo voluntariamente a esta casa de oração. Seja bem-vindo, nos irmanamos com todos os irmãos que enfrentaram a Covid, né, como o presbítero Erasmo enfrentou com toda a intensidade que foi, né, todo o sofrimento que ele passou, e está aqui contando esse testemunho para glorificar o nome do Senhor e para edificar a nossa fé. Então, com base em tudo que nós ouvimos da palavra de Deus e do testemunho do nosso irmão, nós vamos nos colocar de pé como um sinal de acolhimento uns aos outros, já que a gente não vai poder
se dirigir ao irmão, apertar na sua mão, por enquanto ainda não, mas para protestar nossos votos de amor fraterno e de acolhimento mútuo, a gente fica de pé e louva ao Senhor, pedindo que Ele venha reinar em nossa vida, venha reinar em nosso coração, venha dirigir os nossos passos. Louvemos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. O Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Podeis assentar, meus amados, vamos nos preparar para receber a palavra de Deus, louvando ao Senhor e pedindo que Ele faça morada em nós, que Ele habite em nossos corações. Já ouviste minha voz? Prostrado a te adorar. E agora chego a ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. Agora que
Ó Deus bendito, nós rogamos ao Senhor nesse instante que receba os nossos louvores e orações que a Ti fizemos e que nesse instante nós possamos Te prestar um culto de reverência à Tua palavra que será lida e proclamada. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ilumine, que o Teu Espírito nos unja, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, fale conosco, Senhor, nos edificando, nos consolando, Senhor, e nos exortando, nos admoestando. Nós pedimos nesse instante, Pai, a ministração poderosa do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Os que querem ouvir a palavra do Senhor podem dizer bem forte, amém, Senhor. Graças a Deus. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 84. E eu escolhi este salmo para esta noite propositadamente, né? A gente vem falando de como a gente ainda está se adaptando nesse retorno para os cultos presenciais, e desde que a gente retornou, nós temos sentido a falta de muitos irmãos. Então eu escolhi um salmo que o título dele é Saudades do Templo, tá certo? E é intencionalmente para motivar você a retornar às atividades na casa de Deus com toda a segurança, com todos os protocolos sanitários que se exigem, mas voltar a essa alegria de nós estarmos reunidos aqui. Mas este salmo, ele fala de algo muito além do templo, né? Porque o templo no Antigo Testamento tinha toda uma simbologia, um significado para o povo hebreu, e nós vamos aprender muito aqui. Este não é um salmo de Davi, é o salmo dos filhos de Corá, e ele tem, pelo menos aqui, 3 lições principais que serão muito importantes para a nossa vida. Nós que estamos enfrentando esse momento de pandemia, que fomos privados de frequentar esta casa de oração e que agora estamos retornando a ela. Então, eu convido você a abrir no Salmo 84 e deixar aberto para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Leiamos. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol, escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Meus amados irmãos, este salmo, juntamente com os salmos seguintes, até o salmo de número 88, foram escritos pelos filhos de Corá, que eram da tribo de levitas, que eram responsáveis também pelo louvor no templo, nos cultos do Antigo Testamento. E ele faz parte de uma categoria de salmos chamada de Cânticos de Sião, que é um cântico que os peregrinos cantavam em sua caminhada para o templo em Jerusalém. Os judeus, eles iam pelo menos a Jerusalém para as festividades no templo em 3 grandes momentos: na festa da Páscoa, na festa
do Pentecoste e na festa do tabernáculo. E esses cânticos, chamados de cânticos de Sião, eram cânticos que eles cantavam em sua caminhada para a casa de Deus, uma espécie de caminhada litúrgica que eles cantavam até entrarem no templo e depois de estarem lá dentro no culto ao Senhor. Este salmo, portanto, tem essa conotação de uma saudade do templo, de um anseio por estar na casa de Deus, de um anseio por estar juntamente com outros servos e servas de Deus em adoração ao Senhor. Eles acreditavam, né, que ali no templo eles seriam grandemente abençoados ao adorarem a Deus junto com seus irmãos na fé. Para eles era uma questão de obediência à lei de Deus. E como no Antigo Testamento o templo, ele era visto como o centro da vida espiritual, era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, os hebreus devotos anelavam participar dessas festividades na casa de Deus, crendo que seriam eles, a sua família e todos aqueles com quem partilhavam daquele momento, grandemente agraciados e abençoados por Deus. É claro que Jesus, ele revoluciona a geografia do culto, né? Quando nós lemos hoje, na abertura do nosso culto, no momento de adoração, o texto de João capítulo 4, a mulher samaritana perguntando a Jesus: Senhor, onde é o lugar de adoração? É aqui, nesse templo do Monte Gerizim, ou é no templo de Jerusalém, onde vocês dizem, onde os judeus dizem que é o lugar certo? E Jesus diz: ó mulher, chegou a hora, né, em que nem neste monte, né, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito é uma adoração que não precisa de templos, que não precisam de imagens, que não precisam de formalidades litúrgicas, de locais consagrados para isso, nem de horários previamente marcados. É uma adoração que acontece em todo o tempo, nas liturgias do templo, mas também na liturgia da vida, né? Nós entendemos hoje dessa forma, entendemos que Deus não está preso no templo, entendemos que a presença de Jesus se manifesta, como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Mas naquele momento da caminhada do povo de Deus, quando Deus estava se revelando ainda ao seu povo, entendia-se que Deus se manifestava no templo, que a sua presença estava manifestada ali no santíssimo lugar, e que, portanto, estar ali na casa de Deus era estar diante do próprio Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Assim, o Salmo 84, como todos os que são dessa categoria, como que através do olhar de um peregrino, do ponto de vista de um desses crentes do Antigo Testamento que fazia essa jornada espiritual para o templo, nós vamos ver como é a bem-aventurança, ou a felicidade abençoada, que eu creio que é a expressão que melhor traduz, né, a palavra bem-aventurança, é felicidade abençoada, porque não é uma felicidade passageira que se obtém no pecado, uma felicidade enganosa, mas a felicidade real que nós só temos quando nós estamos em comunhão com Deus. Então, bem-aventurança é esta felicidade abençoada da peregrinação dos servos de Deus. E eu gostaria então de convidar você a ver essas 3 bem-aventuranças que nós encontramos aqui no Salmo de número 84 e que dizem respeito à vida dos servos e das servas de Deus. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, felizes e abençoados são os que têm como alvo de sua peregrinação espiritual desfrutar de momentos preciosos na presença de Deus no templo, mas de contar também com a presença perene de Deus todos os dias da vida. Isso está expresso nos versos 1 a 4, quando o salmista nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, aqui fazendo uma referência ao templo, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, falando de um anelo profundo da sua alma, né, de estar nos átrios
da casa de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Veja que o templo apenas é o símbolo que aponta para a bênção real que eles querem desfrutar, que é a presença desse Deus que é vivo. E ele diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, e aqui se encontra a primeira bem-aventurança: os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Essa primeira bem-aventurança é a bem-aventurança daqueles que têm como objetivo de vida, como propósito de vida, como anelo maior da sua alma, desfrutar a presença de Deus. Essa felicidade abençoada é precedida pelo amor à casa de Deus como local de oração, como local de adoração e como local de desfrute da presença de Deus, porque era assim que os hebreus entendiam. Era assim que eles vivenciavam e experienciavam a sua fé no Antigo Testamento. Então, ele declara o seu amor à casa de Deus, não pelo templo em si, não pelo espaço geográfico em si, não pela arquitetura daquele grande templo construído por Salomão, mas por causa do grande Deus para quem aquele templo apontava, por causa do grande Deus a quem aquele templo sinalizava com sua presença impoluta no meio do povo hebreu. Então ele anela pela casa de Deus, ele declara amor pela casa de Deus, porque a casa de Deus apontava, era sinal, era sacramento da presença de Deus no meio do seu povo. Essa felicidade, portanto, ela está para além do templo visível. Essa felicidade está no próprio Deus invisível e mais real do que a própria realidade. Esse Deus que o salmista chama de Senhor dos exércitos, ou simplesmente do Senhor, ou de Deus vivo, porque não é um Deus que está morto, não é um Deus que está numa pedra, colocado sobre uma haste, posto numa parede. Não é um Deus que tem boca e não fala, que tem ouvido e não ouve, mas é um Deus que escuta as orações do seu povo, é um Deus que recebe os louvores de Sião, é um Deus que se manifesta em resposta ao clamor do seu povo. É o Deus que pode ser chamado do Senhor dos exércitos, porque encampa as nossas lutas, mas é também um Deus pessoal, absolutamente pessoal, de maneira que o salmista, pecador como eu e você, pode dizer: Rei meu, como ele diz no verso 3, e Deus meu. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus invisível, é o Deus vivo, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de toda a eternidade. É o ser absolutamente transcendente, o totalmente outro, como diziam os teólogos. Mas é também o Rei meu, é também o meu Deus, é um Deus pessoal, é um Deus que trata com cada um de nós, é um Deus que não nos trata como massa, é um Deus que não nos trata como número, é um Deus que lida com cada servo dele pessoalmente, e por isso o salmista pode abrir a sua boca e chamá-lo apropriadamente de meu Deus, de Rei meu, revelando este relacionamento com Deus, essa felicidade abençoada, este anelo por estar na casa de Deus, ela é concretizada pelo desfrute da presença do próprio Deus. O amor para o templo, portanto, aponta para o anelo mais profundo da alma do salmista e da alma de todos os que peregrinam espiritualmente em Deus. O próprio Deus é o objeto desse desejo maior. Ele deixa isso claro, meus amados irmãos, a mudar o foco das atenções do tabernáculo e do átrio para o Deus vivo, no verso 2. Ele deseja que Deus, mais do que qualquer outra pessoa ou coisa, seja o objeto do anelo do seu coração. E além disso, deseja tão intensamente, que ele diz que chega às vias do desfalecimento. Tal é a sua aspiração pela divina comunhão. Essa felicidade abençoada é próprio dos que encontram em Deus a sua habitação. Ele diz que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, Senhor, eu encontrei os teus altares.
salmista e todos os peregrinos a quem ele dá voz aqui neste salmo, ao chamar-se, ao achar-se na presença de Deus, considera, meus amados irmãos, que Deus é a sua habitação, e ele aqui compara-se poeticamente aos pardais e andorinhas que encontraram lugares para si, lugares onde acolhe os seus filhotes. Alguns comentaristas bíblicos, lendo esses comentários nessa tarde, ao estar preparando aqui a nossa reflexão dessa noite, eles dizem que o salmista pode muito bem não estar falando de pardais e de andorinhas que estavam voando no campo e fazendo os seus ninhos ali longe da cidade, mas possivelmente de pardais e de andorinhas que acessavam os lugares elevados do templo e que ali mesmo no templo fizeram os seus ninhos para acolher os seus filhotes. E ele está considerando o privilégio dessas aves de estar ali na casa de Deus e tendo encontrado ali um lugar seguro onde pudesse pousar. O salmista está dizendo então que a experiência dele com Deus é a mesma, é de ter em Deus a sua habitação. E olha que quando nós falamos de habitação, nós não estamos falando de um lugar que nos hospeda temporariamente. Não é uma simples hospedagem, não é apenas um momento, vamos dizer assim, passageiro e efêmero de estadia na presença de Deus, não é um acampamento na presença de Deus, é habitação. É estar permanentemente, é estar ali para todo sempre na presença do Senhor. Aqueles que alcançam ainda, irmãos, essa felicidade abençoada na amorável comunhão do Senhor, dará a Deus sempre uma incessante resposta de louvor. No verso de número 4, onde aparece a primeira bem-aventurança e que encerra essa nossa primeira proposição, o salmista diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, esses te louvam perpetuamente. No Novo Testamento, como dissemos, Jesus revoluciona essa geografia do culto. Deus manifesta sua presença não nas paredes de um templo, não na obra da engenharia, mas através de sua igreja, por meio de sua igreja, e na sua igreja, que é o templo vivo, construído com pedras vivas, que são os servos de Deus, que constituem o povo de Deus, é aí que Deus manifesta a sua presença. Contudo, embora o templo, edifício concreto, não tenha a mesma importância do Antigo Testamento, aquilo para que o templo aponta, que é o Deus vivo e verdadeiro, a quem nós viemos aqui adorar essa noite, que é a essência, que é o grande objeto, o grande alvo, o grande propósito da nossa peregrinação, que é o desfrute da presença graciosa do Senhor. Por isso é tão importante nós não estivemos exilados como judeus ou expatriados longe da nossa pátria, longe da nossa terra, longe da nossa parentela, mas a pandemia nos obrigou a nos afastar do templo. E enquanto estivemos distante do templo, não ficamos privados um minuto da presença de Deus, porque Deus estava conosco, atendendo nossas orações onde quer que nós estivéssemos. Nós ouvimos o testemunho do presbítero Erasmo na sua grande luta, 21 dias respirando com auxílio, e no entanto Deus não abandonou o segundo, e estava com ele naquele leito até ele poder novamente estar aqui hoje, na casa de Deus. No entanto, o templo continua tendo o seu papel pedagógico, de nos lembrar que temos um Deus a quem devemos adorar, de nos lembrar que nossa vida não é um fim em si mesmo, de nos lembrar que nossa vida tem um propósito maior, e que nós encontramos o sentido da nossa vida na adoração ao nosso Deus, e que a maior bênção que pecadores e pecadoras como nós podemos desfrutar é a bênção da presença gloriosa do Senhor. Por isso o salmista diz: bem-aventurado.
os que habitam na tua casa. Bem-aventurados, Senhor, aqueles que vivem na tua presença. Em segundo lugar, meus amados irmãos, aprendemos que felizes e abençoados são os que empreendem, né, sua peregrinação espiritual na dependência de Deus. Os versos 5 a 7, no verso 5 começa a segunda bem-aventurança do Salmo, quando o salmista diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, talvez na sua tradição tenha vale de Baca, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha o salmista, então, mais uma vez, felizes e abençoados em sua peregrinação espiritual, são aqueles que empreendem essa jornada por toda a vida na dependência de Deus. Por que na dependência de Deus? Porque se nós decidirmos fazer essa jornada espiritual com a nossa própria força, estribados em uma suposta e arrogante autossuficiência, nós vamos laborar em fracasso, nós não teremos êxito na nossa caminhada espiritual. Então o salmista diz que essa peregrinação só pode ser feita na dependência de Deus. São felizes, portanto, aqueles que peregrinam e fazem isso com a força que vem de Deus. Ele diz, vão indo de força em força. Esses peregrinos, eles entenderam que uma jornada espiritual dessa natureza não pode ser levada a efeito com os nossos parcos recursos humanos. Nós não temos força moral suficiente, nós não temos força espiritual em nós suficiente, nós não temos nem força de vontade suficiente para mantermos-nos firmes nessa caminhada espiritual. Assim, para termos êxitos nessa caminhada como os peregrinos aqui representados pelo salmista, nós precisamos nos despir de toda a autossuficiência e arrogância e nos rendermos a Deus numa entrega total, em plena dependência de Deus, sabendo que se não for a força do Senhor, nós não nos manteríamos na jornada. Se não for a força do nosso Deus, o poder dele manifesto em nossa vida, nós não permaneceríamos peregrinando em Deus e para Deus durante toda a nossa caminhada aqui na terra. Vê-se, meus amados irmãos, também que esses peregrinos dependem de Deus em sua jornada espiritual, não apenas quanto à força ou o poder para realizá-la, mas também quanto à direção a seguir. Veja que no Salmo mesmo, o salmista diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, aqueles que já têm no seu coração assentado a vereda, que conduz a presença de Deus, que conduz a casa de Deus. Para permanecer nessa jornada e sermos felizes e abençoados no desfrute da presença do Senhor, nós dependemos de Deus quanto à direção a seguir, o caminho certo por onde andar, até nós estarmos plenamente no nosso destino tão almejado que é a presença do Senhor. Como diz o provérbio de Salomão, esse há caminho que ao homem parece direito, mas ao seu final são caminhos de morte. É Deus, pois, quem, como guia em seu coração, dirige os passos desses que peregrinam rumo a Deus. Essa dependência de Deus também, irmão, se faz necessária diante do fato de que a jornada espiritual não é fácil. Jesus diz que espaçosa é a porta e que largo é o caminho que conduz à perdição, mas que é estreito o caminho e apertada a porta que conduz à salvação. Jornada espiritual não é fácil. Há muitas barreiras a serem vencidas, há muitas lutas a serem empreendidas. É por isso que o salmista faz referência aqui ao vale de Baca, ao vale árido, porque entre o local onde ele está e o almejado local de manifestação da presença de Deus, ele tem que passar por esse vale e enfrentar o deserto causticante,
E enfrentar a terra seca, a terra árida, que ele chama de vale de Baca, não é fácil. Então essa jornada não será empreendida sem muita luta, essa jornada não será empreendida sem muita dificuldade. Jesus Cristo nos advertiu disso. No mundo tereis aflições, disse Jesus, tende bom ânimo. Eu fico triste quando vejo os nossos teleevangelistas, tão famosos da nossa televisão, às vezes enganando as pessoas, passando a ideia de que se essas pessoas se tornarem crentes no Senhor Jesus Cristo, suas enfermidades serão todas curadas, elas não passarão mais por dificuldades, sua vida financeira e profissional vai deslanchar, elas vão ter sucesso em todas as áreas. Essa teologia mentirosa de Alice no País das Maravilhas, meus irmãos, não é bíblica. A teologia da prosperidade só prospera nos púlpitos, onde a teologia bíblica é impróspera. Porque a Bíblia diz que a jornada não é fácil. Porque Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos tribulações. E é por isso que nós não temos como empreender essa jornada espiritual com êxito, estribados em nós mesmos. E precisamos então fazê-la na dependência de Deus, na força que Deus dá, com a direção que o Senhor nos dá através do seu Espírito. Para que o peregrino não desista e não capitule diante da aridez do terreno ou da jornada, tornando-se uma pessoa amarga, tornando-se uma pessoa seca, tornando-se uma pessoa sem vida. Ele precisa impreterivelmente da ajuda de Deus. É Deus quem transforma o deserto em pomar, é Deus quem transforma a terra árida em um manancial, a terra inóspita em um lugar habitável, o vale de sombra da morte no vale de bênção. Então nós não temos esse poder em nós e não podemos empreender essa jornada sem Ele, então tem que ser na dependência do Senhor. Essa dependência de Deus, no entanto, meus amados irmãos, não implica em independência total e absoluta dos nossos companheiros de jornada que Deus nos deu dos nossos irmãos. Nem tampouco implica em dependência total dos nossos irmãos, mas em um relacionamento de interdependência, que consiste em mútua ajuda, em mútuo cuidado, em recíprocas manifestações de amor. Os peregrinos vão indo, diz aí no verso de número 7, vão indo como? Veja que está no plural a coisa. Eles caminham juntos, é uma caminhada coletiva, eles estão congregados nessa jornada. Cada um deles vão indo de força em força, cada um está tão imbricadamente envolvido com Deus e uns com os outros, que essa se torna a fórmula melhor de nós enfrentarmos as dificuldades dessa jornada espiritual. Ver o nosso irmão testemunhar e agradecer as orações da igreja, as palavras de ânimo que foram dirigidas por meio das mídias sociais, as orações de tantos servos de Deus daqui, de outros lugares do Brasil, onde ele é conhecido como Gideão. Essa jornada se tornaria extremamente difícil sem essa ajuda da congregação. Por isso é tão importante estarmos congregados. Hebreus capítulo 10, verso 25. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Essa moda do sou crente em casa, que para alguns já existia antes da pandemia, não é verdade? Já existia antes da pandemia, né? Eu sou um crente diferente, não me congrego em casa. Não existe essa alternativa, né? Nós somos chamados a estarmos congregados, quer dizer, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes, tanto mais, quando vedes que aquele dia se aproxima. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Por isso nos admoestemos uns aos outros, olha só, para que nós estejamos
congregados, em inquebrantável união. Então a jornada espiritual não pode ser trilhada no isolamento, mas no congraçamento, na comunhão do povo de Deus, na assembleia dos peregrinos, na igreja do Deus vivo. Ainda, irmãos, seguir na dependência de Deus implica em entender que Deus, Ele opera no processo e não apenas no resultado final. Deus faz isso tantas vezes de forma progressiva. Os que enfrentam essa jornada espiritual em Deus, eles seguem um dia de cada vez, de passo em passo, como diz no verso 7, de força em força, de vitória em vitória, de conquista em conquista, processualmente, progredindo em sua caminhada, até finalmente desfrutar plenamente da gloriosa presença de Deus. Eu já falei aqui para os irmãos, vou repetir, que um famoso pastor aqui do estado, ele foi celebrar um casamento comigo, né? Eu era o coadjuvante, né? Porque ele era o famoso, né? Ninguém nem sabia quem era eu, né? É só aquele pastor de andador, né? E ele disse assim para mim: irmão, quando Deus lhe curar, eu quero que você vá lá na minha igreja dar um testemunho para glorificar o Senhor. E ele me disse isso, a gente saindo ali do espaço do casamento, eu já morto de cansado, quase não aguentando mais o corpo nos braços, né? E também não era muito apropriado dar ao irmão a resposta que veio no meu coração. E dizer: pastor, Deus não será glorificado apenas quando eu for curado da paraplegia e me livrar desse andador. Deus está sendo glorificado agora, no processo. Deus está sendo glorificado na forma como eu estou enfrentando esse andador. Deus está sendo glorificado na forma como eu estou enfrentando as limitações que a vida me impôs. Deus é glorificado no processo. Veja que essa dimensão da atuação de Deus no processo está na nossa caminhada, irmãos. A glória de Deus não está apenas no resultado final, mas em toda maneira como nós enfrentamos os desafios da nossa jornada espiritual. Nós glorificamos a Deus diante desse mundo da forma como enfrentamos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as nossas lutas, sejam elas relacionais, sejam elas espirituais, existenciais, financeiras, sociais, profissionais, não importam quais. Deus não é Deus apenas do resultado final, Ele é Deus do processo, Ele é Deus de cada etapa e Ele deve ser glorificado em cada uma delas. Portanto, irmãos, nossa peregrinação espiritual nesse mundo realmente não é fácil. Nós precisamos da força do Senhor, como diz o salmista, nós precisamos da dependência do Senhor, nós precisamos da companhia do Senhor, mas nós também precisamos da comunhão e da cooperação dos irmãos para avançarmos para a glória de Deus um dia de cada vez. Não tentar sozinho, porque nós não iremos conseguir. Pastor Ed Rendekiewicz tem uma frase famosa que de vez em quando eu a uso, mas é porque cabe perfeitamente mesmo, irmãos. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Amém? Não há meio de dúvida não, de confirmação, mas pouca gente confirma. Amém, meus queridos? Precisamos de Deus e precisamos uns dos outros, amém? Louvado seja Deus. Por fim, meus irmãos, nós encontramos a terceira bem-aventurança nos versos 8 a 12, onde o salmista nos diz que felizes e abençoados são os que têm sua peregrinação espiritual marcada pela confiança em Deus. Veja que não é marcado pela ausência de dificuldades. Veja que não é marcado por uma jornada sem um vale árido no meio, mas é uma jornada trilhada, mesmo com vales áridos e tudo, em plena confiança no Senhor. Então ela é em busca dessa bênção maior da presença, ela é feita na dependência de Deus e ela é empreendida em plena
Confiança no Senhor. A terceira bem-aventurança está aí nos versos 8 a 12. Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia em ti. Aqui está a terceira bem-aventurança. Ó Senhor dos exércitos, feliz e abençoado, ou bem-aventurado. Pode ser que na sua tradução esteja assim, é o homem que confia em ti. Sem uma fé inabalável em Deus, o que implica em confiança absoluta em sua pessoa, o que implica em confiança absoluta no seu poder, o que implica em confiança absoluta na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, o que implica em confiança absoluta nas suas promessas e, portanto, na sua palavra. Não é possível permanecer no caminho, nem é possível desfrutar a felicidade abençoada, proveniente do Senhor e de suas maravilhosas intervenções em nossas vidas. Por isso o salmista exalta a felicidade abençoada daqueles que confiam em Deus. Feliz é o homem que confia em Deus, bem-aventurado é o homem, no sentido genérico, né, de homem e de mulher. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Essa confiança, irmãos, vai nortear toda a nossa caminhada. Veja que o salmista, com base nessa confiança, ele entrega a sua vida em Deus em oração. No verso 8, Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ao chamar Deus de Senhor dos exércitos, o salmista e todos os peregrinos entendem que as suas lutas da jornada e do caminho são encampadas pelo próprio Deus. Ao chamar Deus de Jacó, ele está se reportando ao Deus da aliança, que é fiel à sua parte nessa aliança e que cumpre as suas promessas. E então ele ora a esse Deus, em plena confiança, e ele entrega a sua vida, e ele entrega as suas causas, e ele entrega as dificuldades da jornada, e ele se derrama em oração na presença do Senhor, porque nele confia. Com base nessa confiança, irmãos, ele intercede pelos demais companheiros de jornada, em especial pelas suas lideranças. Ele diz no verso 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. A referência aqui não é ao Messias, a referência aqui não é ao próprio salmista, é uma referência ao rei, ao líder espiritual e político da nação. Ele pede que Deus abençoe, que Deus contemple o seu ungido, que Deus olhe para aquele povo, que Deus seja o escudo e a proteção deles, mas que Deus também olhe para os seus líderes, uma intercessão pelos outros e pela liderança espiritual dessa jornada. Que essa confiança também, meus amados irmãos, se manifesta privilegiando a companhia de Deus, que é a companhia daqueles que se alienam de Deus. Verso 10, ele diz, pois um só dia nos teus átrios vale mais que 1000, sem conflito de valores. Qualquer lugar aprazível deste mundo, desses que a gente vê nas propagandas de agências de viagem, não se compara ao prazer de estar na presença de Deus. Qualquer lugar aprazível desse mundo nunca será tão aprazível quanto estar na presença de Deus. Ele diz, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa. Não está falando nem de estar lá dentro, mas à porta da casa de Deus. A estar ou a permanecer nas tendas da perversidade, ou a estar dentro das tendas da perversidade. As portas da casa do meu Deus é o melhor lugar para mim, é melhor do que muitos outros lugares. Então, essa confiança que eu leva a privilegiar a companhia de Deus do que a companhia dos perversos. Com base nessa confiança ainda, ele procura andar de acordo com a reta justiça de Deus revelada em sua palavra, sabendo que os que assim procedem
são cercados dos cuidados divinos por meio de suas bênçãos temporais e espirituais. Veja aí no verso 11, ele diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Deus ilumina a nossa caminhada, Deus nos protege. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. E aqui, os que andam retamente, é os que andam de acordo com a reta justiça de Deus, expresso na sua palavra. Está dizendo que Deus abençoa os seus servos. E as bênçãos são de duas naturezas. São bênçãos espirituais e temporais. Glória, aqui é no sentido de honra mesmo, de algo que nós conquistamos entre os seres humanos. Esse é o sentido do texto. Mas graça se refere às inefáveis e inestimáveis bênçãos espirituais do Senhor na nossa vida. Então essa confiança nos leva a obedecer. Quando nós confiamos em Deus, gente, nós obedecemos mesmo aquele mandamento que ao obedecê-lo a gente parece ficar no prejuízo. Quando Deus diz, por exemplo, que nós temos que perdoar aquela mágoa que aquela pessoa fez conosco e que nós colocamos na categoria de imperdoável. E Deus diz, vai lá e perdoa. E nós confiamos nele, se ele está mandando perdoar, porque ele sabe que isso é o melhor para mim, então eu vou perdoar. Quando Deus diz que nós não devemos ir por este caminho, que nós estamos achando tão maravilhoso, a gente confia e não vai, e segue pelo caminho, às vezes estreito, apertado, às vezes com um vale árido no meio, mas foi aquele para o qual Deus mandou, então esse será o melhor para a gente, porque Deus sabe o que é melhor para nós, melhor que nós mesmos. Amém? Então quem confia em Deus, obedece à palavra de Deus, anda em retidão de acordo com a reta justiça de Deus revelada em sua palavra e é abençoado por Deus. Graciosamente, não porque mereçamos, porque a nossa obediência é apenas uma resposta de gratidão à manifestação do Senhor a nosso favor. Concluindo então, meus irmãos, bem-aventurados esses que fazem a sua jornada espiritual objetivando o desfrute da presença de Deus. Bem-aventurados os que fazem essa jornada espiritual na dependência do Senhor, na força de Deus, na direção de Deus, na companhia dos servos e servas de Deus. Bem-aventurados aqueles que confiam em Deus, que oram com base nessa confiança, que obedecem à palavra de Deus com base nessa confiança. Eu queria concluir aplicando essa reflexão com 3 perguntas, cada uma ligada a uma dessas bem-aventuranças que nós ouvimos aqui essa noite. Você diria que a presença de Deus e a comunhão com Deus é o maior anelo da sua vida? Ou você tem trocado a riqueza da presença de Deus pelas bijuterias dos bens, ou dos projetos, ou das conquistas desse mundo tenebroso? Qual é o maior anelo da sua alma? Deus é o maior anelo da sua alma? Ou existe alguma coisa, projeto ou pessoa que esteja idolatricamente sendo o objeto dos seus mais profundos anseios? Porque este salmo nos diz que são felizes e abençoados aqueles que têm a Deus como seu propósito maior, aqueles que têm a presença de Deus como objetivo maior da sua vida. Segundo lugar, você diria que sua vida é vivida na dependência de Deus? Ou você vive em uma presunçosa, arrogante e enganosa autossuficiência, que prescinde ou abre mão da ajuda de Deus e dos servos e servas de Deus, achando que se basta a si mesmo, que toma decisões sem orar a Deus, que empreende projetos sem orar a Deus, que dorme sem orar e agradecendo pelo dia, que acorda sem orar e pedir proteção para o novo dia. Você vive na dependência de Deus, ou você se considera suficiente a si mesmo, e por isso não ora, e por isso que não busca a direção de Deus em sua palavra, e por isso vive a revelia de Deus, deita e dorme feito um bicho.
você diria que tem depositado sua confiança em Deus a ponto de entregar integralmente sua vida, regendo-se por sua palavra? Ou o objeto da sua confiança tem sido algum outro expediente ou recurso humano? A pandemia nos mostrou que os nossos recursos humanos não dão conta de todas as nossas necessidades. A pandemia nivelou pobres e ricos. Quando a gente vê o diretor do hospital sírio-libanês, a gente só ouve falar desse hospital porque o presidente se internou lá, o senador da República se internou lá, né? Sempre gente muito rica que se interna lá, né? O hospital mais caro da América Latina, vem gente de todo lugar para lá. São médicos altamente especialistas, especializados em tudo que é a área da medicina. Hospital sírio-libanês. O diretor do sírio-libanês ligando para o secretário de saúde de São Paulo, pedindo leitos de UTI Covid no SUS para a elite, porque não tinha mais lá. Porque a Covid não discriminou classe social, nem quem tinha dinheiro, nem quem não tinha. Onde está a sua confiança? Na instabilidade das riquezas ou em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso deleite espiritual nele? Onde é que está a sua confiança? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós sejamos felizes e abençoados por anelar a presença de Deus, por trilhar nossa jornada na dependência de Deus e fazer isso confiando plenamente no nosso Senhor e Salvador. Feche os seus olhos por um minuto. E você que ainda não confiou em Jesus a ponto de entregar a sua vida a Ele e ouviu a palavra do Senhor e recebeu o chamado do Senhor agora, na hora da palavra. Eu não vou chamar você aqui na frente não, aí onde você está, entregue sua vida a Jesus. Inicie hoje sua jornada espiritual. Saiba que não vai ser fácil, mas que Deus não vai lhe abandonar um minuto sequer. Ou então você que já tomou essa decisão lá atrás, e no meio da jornada, quando as dificuldades surgirem, você saiu. Você pode se reconciliar com Deus essa noite, pode retomar essa jornada, essa peregrinação espiritual em Deus e rumo a Ele, ao pleno desfruto da sua presença na eternidade. Eu queria então orar com os irmãos nesse instante. Pai santo e bendito, Deus glorioso, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Compartilhamos dos sentimentos do salmista, pelo anelo que temos da Tua presença. Pela alegria que temos de estar aqui na Tua casa, nesta casa de oração, não porque a Tua presença esteja presa nela ou contida nela, mas porque quando nós nos reunimos aqui em Teu nome, o Senhor se faz presente, nos abençoa, nos ministra por meio da Sua palavra. Te peço, Pai, por aqueles que tendo ouvido a Tua palavra e percebendo que estão empreendendo uma jornada de vida, uma jornada, uma caminhada existencial, vivencial, ó Pai querido, a revelia de Ti, receberam o Teu chamado nessa noite. E tendo sido vivificados pelo Teu Espírito, responderam esse chamado nesse momento. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados, encher, Senhor, o coração com a presença gloriosa do Teu Espírito e habilitar este Teu servo, essa Tua serva, para trilhar essa jornada espiritual. Peço por aqueles, ó Pai, que tendo se afastado, se reconciliam nesse momento. E Te peço por todos nós, para que independente das barreiras e dificuldades da nossa caminhada espiritual, nós possamos, na dependência do Senhor, na força do Senhor, na direção do Senhor, avançar um dia de cada vez, progressivamente, até o desfrute pleno da Tua glória na eternidade. Nós assim Te oramos, Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus. E agora, Pai, nós ofertamos as nossas vidas, nossos bens, nossos talentos e tesouros, nós depositamos no Teu altar, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, e vamos servi-lo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mas não apenas isso, nós vamos servir a Deus
com a nossa vida. Se você não tiver nada para colocar no gasofilácio, não tem importância. Deus não está interessado no seu bolso, enquanto você tem na sua carteira ou na sua conta bancária. Deus está interessado na sua vida. Quando nós colocamos alguma coisa aqui no gasofilácio, é apenas o sinal da entrega maior da nossa própria vida, isso que importa. Então, você pode oferecer a Deus seu tempo, seus talentos, seus tesouros, suas habilidades profissionais, seus conhecimentos, e dizer: Senhor, usa tudo o que tenho e sou para a tua glória. É isso que significa esse ato, o ato de consagração. Não é apenas ofertas e dízimos, é a oferta da vida inteira. Vamos fazer isso agora. Você que nos visita, por favor, não se sinta constrangido a participar desse momento. Louvemos todos juntos, irmãos. Eu canto a ti, Senhor, em gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer de conhecer, tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção? Todos juntos, louvemos. Aproximar, te conhecer, tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou.
Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa essa noite e poder te render nossos louvores, orações, nossas vidas, tudo o que somos e temos no teu altar. Nos leva em paz aos nossos lares, ó Deus. Nos dá um restante de semana abençoado na tua presença. Nos traz à tua casa em cada oportunidade que tiver para adorarmos ao Senhor e aprendermos mais a sua palavra. Nós assim te oramos, pedindo a tua bênção, pedindo, Senhor, a tua cura para nossos corpos, para as nossas mentes e para as nossas almas, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém. Só um minutinho.